Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal e com esse novo ano aí se aproximando, eu trouxe a minha querida Bíblia aqui para vocês verem e para nós conversarmos um pouco sobre o nosso devocional. Não vou mostrar ela aqui por dentro para vocês, mas quero apresentar para vocês que essa é a minha Bíblia oficial de leitura bíblica. Essa é a minha Bíblia oficial de leitura bíblica, é nela e somente nela que eu consigo encontrar os versículos bíblicos pelo costume que eu tenho de lê-la e pela memória de o versículo está desse lado da página ou ele está desse outro lado da página, mais acima, mais abaixo, porque é isso que nós adquirimos quando nós fazemos a leitura bíblica de forma constante, usando sempre o mesmo material. E talvez você esteja aí com os planos para este novo ano e você diz assim, quero colocar em ação, começar realmente firme, pegar firme nesse novo ano para fazer a minha leitura bíblica e você precisa de algumas dicas para este momento que você quer viver e eu quero conversar com você justamente sobre isso. Bom, primeiramente, o que eu quero te recomendar, o que eu quero te dizer é que você precisa escolher qual a Bíblia que vai te acompanhar neste momento de leitura que você vai fazer. Hoje no Brasil nós temos acesso a diversas versões da Bíblia Sagrada e você precisa escolher aquela que vai se adequar melhor aí para que você faça a sua leitura. Particularmente, como nasci e cresci na igreja, eu uso essa Bíblia aqui, que é na versão Almeida Revista Corrigida. Ela é uma das melhores que eu considero para fazer a leitura, inclusive não gosto de fazer a leitura em outras versões. Além do fato de não gostar de trocar de Bíblia, eu não gosto de trocar de versões da Bíblia. Embora eu tenha outras versões para fazer a consulta do texto bíblico. Mas aí você precisa escolher a sua Bíblia para que você possa fazer a leitura. E aí, gente, a Bíblia não precisa ser nada muito fora do nosso alcance, muito fora da realidade, não. Essa minha Bíblia aqui é uma Bíblia de estudo, mas existem outras possibilidades de você fazer a leitura bíblica, que eu considero até melhor do que fazer na Bíblia de estudo, porque quando você vai fazer a leitura bíblica, numa Bíblia de estudo, você tem ali os comentários no rodapé. E às vezes é mais interessante você fazer a leitura apenas na Bíblia comum, aquela que não tem nenhum comentário, aquela que tem somente o texto bíblico. Essa aqui é uma Bíblia que eu quero mostrar para vocês, que ela é apenas o texto bíblico, ela não tem nenhum comentário. E ela também é Almeida Revista Corrigida. E ela vem somente o texto bíblico, não tem as notas de rodapé. A Bíblia de estudo, ela já contém as notas de rodapé e é onde vem o comentário aí do escritor, do autor, da editora, da pessoa que se dedicou a escrever essa Bíblia de estudo. Então, assim, escolha uma Bíblia para te acompanhar nesse período que você vai fazer a sua leitura. E lembra que eu comecei falando para vocês que eu só leio nessa Bíblia? Eu realmente só leio nessa Bíblia. E justamente pelo fato de eu me acostumar com a posição do texto bíblico, além de que, conforme eu leio e releio na mesma Bíblia, eu reforço as minhas marcações, as minhas anotações dentro dessa Bíblia. Embora eu não faça muitas anotações na Bíblia em si, mas existem algumas e cada leitura eu faço um reforço daquilo que eu já marquei. Então, você precisa ter uma Bíblia. E como eu disse, não precisa ser nada fora da realidade para que você consiga fazer o seu momento devocional. No próximo vídeo eu quero trazer a vocês quais são os materiais que eu uso na minha leitura bíblica. Porque às vezes você está acostumado aí a ver que os devocionais estão sendo feitos por verdadeiros sócios das livrarias do Brasil. Mas existe também uma outra forma de você fazer o seu devocional e talvez você se encontre na forma como eu faço o meu devocional. Escolhida a sua Bíblia que vai te acompanhar aí nesse período de leitura, eu quero te convidar a analisar hoje qual é a rotina que você mantém na sua vida, na sua casa, com seus familiares, com seus próprios compromissos e ver qual o melhor horário para você fazer a sua leitura bíblica. Talvez seja logo no início do dia, talvez seja mais para o fim do dia, talvez seja algo mais relacionado ao meio do dia ali no seu horário de almoço, algum tempo que você tem.
mas que seja um tempo em que você realmente consegue ali se dedicar a ler a palavra de Deus e entender aquilo que você está lendo. Então você já escolheu qual a versão da Bíblia, você já escolheu qual o local, então você vai se preparar para realmente fazer a sua leitura. E talvez na sua preparação seja possível você se livrar de todas as distrações. Talvez seja possível você se livrar das notificações do celular, talvez seja possível você até mesmo desligar o seu celular, seja possível você estar em um lugar, um espaço reservado. Tudo que for possível e que vá agregar ao seu momento de leitura, faça, porque isso vai ser importante para que você consiga se concentrar naquilo que você está lendo e entender qual é a mensagem de Deus para você nesse tempo. Se você nunca fez a leitura da Bíblia Sagrada, talvez seja interessante você seguir algum plano, algum planejamento de leitura, que pode ser desde aquele que você passa os 365 dias do ano lendo a sua Bíblia, como também pode ser aquele em que você vai ler a Bíblia num período de 6 meses, que é um período aí um pouco menor, onde você lê mais textos por dia, mas que também te leva à compreensão da Escritura Sagrada. A forma como eu sempre recomendo para fazer a leitura bíblica é começando lá no Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, indo até o final. E nesse tipo de leitura que eu recomendo, é importante sempre reforçar assim, que o texto bíblico, muitas vezes, ele parece ser um pouco difícil. As histórias parecem ali que te frustram por você ver o erro, as falhas, os pecados e tantas coisas que a Bíblia ela vai relatar, e que isso é importante para o nosso crescimento espiritual, mas nós não podemos deixar que essas coisas venham fazer que nós venhamos parar de ler a Bíblia Sagrada. Ao nos depararmos com algo, alguma situação, alguma atitude da parte, muitas vezes até do próprio Deus, que nós ficamos pensando assim, mas como? Como o Senhor vem e mata esse tanto de gente? Como o Senhor suporta esse tanto de gente? Esse tanto de pecado que esse povo está fazendo? Mas isso não pode ser um impeditivo para nós lermos a Bíblia Sagrada. Nós precisamos avançar, conhecer, continuar na nossa leitura bíblica para nós termos a compreensão do nosso Deus. Então não desanime na sua leitura bíblica. Então não desista no meio da caminhada, porque você é a pessoa que vai ser edificada pela Bíblia Sagrada. Você é a pessoa que vai entender a história bíblica e você vai compreender como o Senhor ele tem cuidado do seu povo ao longo dos períodos, ao longo dos anos, para que você possa então continuar firmado na certeza e na fé de que, assim como o Senhor esteve presente lá no passado, o Senhor ele está hoje. É a própria Bíblia que vai nos dizer que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E talvez é isso que você está precisando, seguir aí um plano, uma jornada de leitura bíblica, fazer esse planejamento de incluir mais a palavra de Deus no seu dia a dia, para que você possa então ter a sua fé acrescentada. Então, basicamente, o devocional é isso, é você escolher a sua Bíblia, escolher o local para você estar conectado com Deus, fazer a sua leitura e estar ali atento àquilo que você vai fazer. Surgiu alguma dúvida? Tem algo do seu lado ali para você anotar? Tem um material de apoio para você fazer as suas observações e para que você possa sempre crescer no conhecimento e na graça de Deus para a sua vida. Então, depois de ter dito todas essas coisas, quero orar por você, e o Senhor é aquele que vai te visitar. Feche os olhos aí, se possível. Pai, eu oro, Senhor, por este ouvinte, e peço, Senhor, que o Senhor possa visitá-lo, trazer, Senhor, o desejo no coração dessa pessoa, para que ela tenha em mão, Senhor, a Bíblia Sagrada, e que ela possa ler, Senhor, a palavra, e entender, Senhor, que é preciso que tenhamos um tempo, Senhor, também, para nos dedicarmos à leitura da Bíblia Sagrada. Temos tempo, Senhor, para o nosso trabalho, temos tempo, Senhor, para o nosso lazer, temos tempo, Senhor, para tantas coisas. Eu peço a Ti, Senhor, dá-nos, Senhor, disponibilidade para que possamos também encontrar tempo e fazer, Senhor, este tempo acontecer na nossa vida, que é o tempo dedicado à leitura da Bíblia Sagrada. Esteja com esse ouvinte, fortalece, ajuda, toma-o pelas mãos e sustenta o Senhor em meio a este tempo. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amado ouvinte, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, os seus planos, os seus projetos, e que esses planos seus estejam incluídos também o momento de leitura bíblica, e o Senhor é aquele que vai te abençoar. Eu peço a você, se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo com alguém, e nós vamos nos encontrar no nosso próximo vídeo. Até lá!
Tchau, tchau!